Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. A Exposição Bíblica está completando 10 anos, agora em 2022. E nós estamos fazendo uma série de quase 20 episódios sobre o tema Ouvindo e Praticando a Exposição Bíblica. É uma série dedicada para quem ouve, né? Lógico, os pregadores também são ouvintes, né? Então nossos ouvidos precisam ser treinados também. Mas eu creio que o povo de Deus precisa ter os ouvidos treinados, precisam aprender a ouvir mais, porque muitas pessoas ainda caem em algumas coisas, algumas falácias, alguns golpes, né? Golpes da fé, em nome da fé. Então a gente precisa alertar o povo de Deus, ok? Bom, ontem eu falei sobre os ouvintes que devem se satisfazer com a suficiência de Cristo na pregação, e eu vou reforçar hoje o ouvindo a Cristo em toda a Escritura, tá bom? Vamos lá, ouvindo a Cristo em toda a Escritura. Vamos lá. Eu vou falar novamente no texto que está em Lucas 24, do 13 ao 49, eu não vou ler todo o texto. Jesus aparece aos discípulos, né? E quando ele aparece aos discípulos, nós temos aqui o Jesus explicando as Escrituras para os discípulos. E quando Jesus vai explicar as Escrituras para os discípulos, ele disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Bom, nós precisamos se satisfazer com a suficiência de Cristo, foi o que eu falei ontem, e hoje eu quero falar sobre o ouvir a Cristo em toda a Escritura, né? As Escrituras apontam para Ele. Por que que apontam para Ele? Eu e você teríamos condições de nos salvar? Primeira pergunta. Segunda pergunta, eu e você teríamos condições, com a nossa própria obra, com a nossa própria esforço, alcançar a glória de Deus? Eu e você teríamos condições de satisfazer toda a exigência do Pai? Eu e você teríamos condições de pagar uma dívida contraída por Adão em nosso lugar? Então a resposta para todas essas perguntas é um não, bem alto. Não vou gritar aqui para não machucar seus ouvidos. A resposta para todas essas perguntas é um não. Então, o meu não já explica o porquê que nós precisamos ouvir a Cristo em toda a Escritura. Bom, a ressurreição é a única esperança que nós possuímos nessa nova caminhada, nesse novo êxodo que nós temos rumo à Nova Jerusalém, que é o nosso templo eterno, né? Assim como o Éden era um templo, a Nova Jerusalém será um templo de adoração. A terra como um templo de adoração, né? Novos céus e nova terra como o espaço de adoração dos remidos no Senhor. Então nós caminhamos até lá, nessa peregrinação, e a nossa única esperança é essa ressurreição que nos conduzirá até lá. Então quando um pregador vai expor qualquer texto, e ele não conecta o texto a essa grande história, criação, queda, redenção, consumação de todas as coisas, ele vai desonrar a narrativa maior das Escrituras.
Então você, como ouvinte, tem uma narrativa de vida. É muito comum que você queira buscar a Deus simplesmente para resolver os seus problemas, as suas pendências. Mas o pregador avisado, o pregador centrado no Evangelho, ele vai te conduzir pelo Espírito Santo, na instrumentalidade da palavra, a uma vida de arrependimento. A uma vida de olhar para Cristo como o modelo de vida redimida. Jesus expôs sobre Ele mesmo em toda a Escritura. A palavra escrita, ela aponta para Ele. Ele mesmo fala aqui no texto de Lucas. A palavra de Deus revela em Cristo a imagem perfeita de Deus. É por isso que a palavra como um todo deve ser lida e ouvida a partir da perspectiva de quem é a imagem perfeita de Deus. Moisés é a imagem perfeita de Deus? Paulo é a imagem perfeita de Deus? João é a imagem perfeita de Deus? Então, não são. Então nós precisamos ler e ouvir a Bíblia com a imagem de Deus em Cristo. É por isso que eu estou tratando hoje de ouvir a Cristo em toda a palavra, em toda a Escritura. Cristo deve ser ouvido através dos textos proféticos, quando os textos vão falar do sacerdote, do rei, mas o profeta, sacerdote e rei descritos no Antigo Testamento são imperfeitos. Todos eles apontam para um profeta, um sacerdote e um rei perfeito. Todos os profetas e sacerdotes e reis do Antigo Testamento erraram. Nenhum deles acertou completamente. Mas Cristo, encarnado, cumpriu com seu próprio corpo a função perfeita desse tríplice ofício. E por isso nós temos razão suficiente para adorá-lo completamente e ler e ouvir toda a Escritura apontando para Ele. Toda a Escritura apontando para Ele. Bom, assim sendo, Ele se torna o centro da nossa vida. Por quê? Porque Ele contém a imagem perfeita de Deus. Ele contém a imagem perfeita de Deus. E só Ele pode se tornar o centro da nossa vida. Então, quando os nossos ouvidos estão sendo treinados a enxergar Cristo em toda a Escritura, nós não vamos cair em mensagens moralistas. O que é uma mensagem moralista? É uma mensagem que diz assim: você precisa ser santo como Isaías. Isaías tem algumas características de santidade, mas que são insuficientes, são imperfeitas, são indignas de serem seguidas. Eu posso até citar algumas características da vida de santificação de algum servo de Deus, mas apontando para alguém maior do que ele, que obedeceu completamente o Pai. Quem é esse? Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então, você e eu precisamos apurar os nossos ouvidos. Toda a Escritura deve apontar para Ele e toda pregação deve apontar para Cristo, e você, quando ouve, perceba isso. Por quê? Porque somente Ele satisfez a justiça de Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Nele habita toda a plenitude de Deus. Ele vai nos governa hoje e vai nos governar eternamente. Então, por que eu teria que ler e ouvir as Escrituras sem apontar para Ele? Não faz sentido. Tá bom? Espero poder ter te ajudado hoje a compreender melhor esse processo da escuta, né?
e que Deus abra os teus olhos e abra os teus ouvidos para a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos vocês, até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sino, dê um like no vídeo e não esqueça de entrar na plataforma de treinamento de pregadores, www.academiadoexpositor.com.br. Um abraço forte, tchau, tchau.